A paz do Senhor, povo de Deus, querido professor, querida professora, queridos alunos da nossa EBD expositiva. Estamos na lição de número 11. Nesta feita, iremos fazer o comentário expositivo da lição de número 11 da nossa Escola Bíblica Dominical. Lição essa que tem como título O Pai e o Espírito Santo. Esta lição tem como texto áureo um texto que está lá em Romanos, capítulo 8, versículo 14, que nós iremos ler e expor não só o texto áureo, mas também a verdade prática, a palavra-chave, os tópicos ou os subpontos da nossa lição. Mas antes de irmos para o texto, eu gostaria de te pedir, se inscreve aqui no nosso canal, deixa teu like, curte, comenta, compartilha, ativa também o sininho das notificações para que você seja avisado quando nós produzirmos e lançarmos mais vídeo. Glória a Deus. Deixa aqui teu comentário, deixa aqui tua pergunta, deixa aqui a tua dúvida acerca de algum versículo, alguma palavra-chave, algo que você não tenha entendido direito, mas que até entendeu, mas queira uma outra opinião. Assim que possível, nós iremos te responder. Agora, sem enrolação, vamos para o texto. Romanos capítulo 8, versículo 14, que é o nosso texto áureo, diz o seguinte: glória a Jesus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Glória a Jesus. Texto áureo aqui de Romano, expondo logo esse texto, fala que o verbo conduzir ou guiar aparece no Antigo Testamento da seguinte maneira: para descrever Deus guiando Israel pelo deserto. Ele aparece sendo descrito Deus guiando o povo de Israel ali no deserto. No Antigo Testamento ele é entendido dessa forma. A verdade prática da nossa lição, ela tem 3 afirmações que eu quero explanar para vocês sobre a obra do Espírito Santo. Entendam bem. O Espírito Santo nos liberta da escravidão do pecado. Referência em Romanos 8 e o versículo 2. É isso mesmo. Não nos liberta do pecado, a colocação está certa. Nos liberta da escravidão do pecado, porque o pecado, ele escraviza. O pecado, ele aprisiona. O pecado, você não consegue sair dele, você é preso, escravo do pecado. E é isso que o Espírito Santo faz. Nesta referência aqui em Romanos 8 e o versículo 2, deixa eu ler para os irmãos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Glória a Deus. É uma escravidão e ele liberta você da escravidão do pecado. Segundo, confirma nossa filiação em Cristo. Terceiro, nos conduz à herança eterna planejada pelo Pai. Glória a Deus. Herança eterna planejada por Deus. A palavra-chave é filiação. E aqui quer dizer, é a condição de ser filho, isto é, pertencer, melhor dizendo, a alguém. Ser filho é pertencer a alguém por vínculo de origem, de relação e de identidade. Na Bíblia, entendam só, na Bíblia, isto se refere ao relacionamento do crente com Deus. Temos essa referência em João, capítulo 1 e o versículo 12. E eu vou ler para você. Mas a todos quantos o receberam,
deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Vamos para o nosso primeiro tópico da nossa lição. Aleluia. O primeiro tópico desta lição, ela tem como subtítulo o seguinte: o Espírito e as dádivas do Pai. Aí o primeiro subponto vai falar sobre qual o significado de espírito de escravidão e espírito de adoção. Era um espírito escravizado pelo temor, pela opressão e pela sujeição. Agora, o espírito de adoção é o próprio Espírito Santo. É ele quem liberta o crente desse medo e o leva da condição de escravo a filho de Deus, filho por adoção. Você deixou aquela opressão, aquele medo, aquele temor e aquela sujeição à lei. E sendo filho por adoção, o próprio Espírito Santo te leva a isso, ele te liberta. Ele liberta o crente desse medo e leva a condição, entenda, a ser chamado filho de Deus. Glória a Jesus. Aí o segundo subponto do primeiro tópico vai tratar de quê? Da rebeldia a filho legítimo. Deixamos de ser rebeldes para sermos filhos legítimos. No fundo, a rebeldia espiritual é simples de identificar. É colocar a sua própria vontade no lugar da vontade de Deus. Isso é rebeldia. É você achar que tem força ou poder suficiente para realizar suas vontades e não a vontade de Deus. É você se colocar acima de Deus, acima da vontade de Deus. É dizer, como por exemplo, palavras ou atitudes. Eu sei melhor do que Deus o que é melhor para mim. É você colocar a sua vontade acima da vontade de Deus. Isso é rebeldia. É você conhecer a palavra, negligenciá-la e não ser obediente. É você conhecer a palavra, negligenciá-la e não dar ouvido, fazer de forma diferente, seguir por outro caminho. Isso tudo é relacionado à rebeldia. Glórias a Deus. E não sejamos rebeldes. A rebeldia não nos torna filhos de Deus. Terceiro subponto: das trevas à plenitude do Espírito. Glória a Deus. O que significa viver ou andar em trevas? Viver ou andar na treva é você viver e andar na hipocrisia, numa verdade que não condiz com a sua realidade. É você externar, mostrar por fora uma coisa, internamente ser, ter ou dizer outras. Isso é viver na hipocrisia. E viver na hipocrisia é andar na treva, odiar o próximo. Não é nem você não ajudar o próximo, é odiar. Isso é andar na treva. Você sentir ódio por outra pessoa. Aonde a palavra nos diz, o Evangelho nos diz que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Se eu faço isso com o próximo, que mandamento eu estou cumprindo? Será que esse segundo mandamento que Jesus deixou, e o primeiro é: amarás o Senhor a teu Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. É tu amar alguém da mesma forma com que tu se amas.
e odiar ao próximo. É o que é isso? Andar em trevas. Estar perdido e desorientado espiritualmente, andar em trevas. Por que eu estou perdido e desorientado espiritualmente? Porque eu não busco. Eu não busco referência espiritual. Que referência é essa? A palavra. Eu não leio a palavra. Eu não oro, eu não converso, eu não dialogo com Deus, com meu Pai. Glória a Deus. A quem me adotou como filho. Então eu estou perdido e desorientado quando eu negligencio a palavra, quando eu não procuro alimentar o meu espírito. Eu vou viver assim, sem norte, perdido e desorientado. Aleluia. Vamos para o tópico de número 2. Lembrando que nós estamos fazendo a exposição do comentário. Aqui os irmãos aí têm em mãos e vai ministrar na sua aula presencial de posse da revista. Então aí os irmãos vão ler o texto e aqui eu não vou ler o texto para não alongar o vídeo. Eu estou fazendo a exposição do comentário, tópico a tópico, subponto a subponto. Isso serve de subsídio para que nossos irmãos e irmãs, professores, professoras e os alunos que estão assistindo fazer suas anotações, agregar, se melhor achar, a sua lição, aos seus ensinamentos para levar para as suas salas de aula, seja no sábado à noite, ou seja no domingo pela manhã. Segundo tópico da nossa lição, o Espírito nos guia na vontade do Pai. Glória a Deus. E o primeiro subponto vai dizer que os filhos são guiados pelo Espírito. Quando dizemos o Espírito de Deus me levou a fazer isto ou aquilo, o que normalmente eles querem dizer é o seguinte: é que foram guiados por Deus. Por exemplo, o Espírito de Deus mandou te dizer algo. Ele está querendo dizer que eu fui guiado, eu fui direcionado por Deus para trazer uma mensagem para você. Quando a gente fala isso, o Espírito de Deus mandou te dizer algo. O Espírito de Deus mandou eu te entregar algo. É guio. Você está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Portanto, temos que ter muito cuidado ao usar esta expressão, o Espírito me guiou. Olhe, a total convicção de que verdadeiramente está sendo guiado por Deus antes de você falar essa expressão. Glória a Deus. Sabemos nós que estamos sendo bombardeados de pessoas aí que diz que Deus está falando sem estar. E diz que Deus mandou entregar algo sem ele ter mandado. Isso é perigoso. Você tenha convicção. Você saiba quem é que te usa verdadeiramente. Tenha intimidade com Deus para discernir qual é a voz que está falando ao teu ouvido. Qual é a palavra, quem é que está te guiando, colocando na tua mente, no teu coração, algo para entregar a alguém. Aleluia, glória a Deus. Portanto, temos que ter cuidado ao usar esta expressão. O Espírito me guiou. Segundo subponto do tópico 2, o Espírito opera a manifestação da carne. O fato de o crente ter sido libertado do domínio do pecado não elimina a necessidade de mortificar a carne, de mortificar o pecado. Isso é necessário e possível. Ou seja,
essencial. Vocês entenderam, não entenderam? O fato de o crente ter sido libertado do domínio do pecado. Entenda, você se libertou, você se converteu. Isso não quer dizer que você está totalmente liberto para o resto da vida. Eu estou blindado, eu sou super crente. Não. É necessário uma vida de oração. É necessário uma vida de jejum. É necessário uma vida votada para Cristo, para que só assim a gente consiga dia após dia, momento após momento, mortificar a nossa carne, alimentar o nosso espírito para essa batalha espiritual. Não se ache super. Seja crente. Fique crente. Mantenha-se crente. Aleluia. E como é que faz isso? Com a palavra. Sem cessar em oração. Com bastante jejum com propósito. Aí você mortifica a sua carne. Repreenda sempre quando ela quiser se externar, reinar, crescer dentro do teu ser. Mortifica essa carne aí. Aleluia. Subponto de número 3 do tópico 2. O Espírito age conforme o plano do Pai. Observação. Temos uma referência lá em Gálatas 4, versículos do 4 ao 6. A iniciativa pertence do Pai. Ela pertence ao Pai. Ela é proeminente de Deus. Que a plenitude dos tempos enviou o seu Filho. E plenitude dos tempos indica que a redenção acontece no momento determinado por Deus, segundo seu propósito soberano. Sabemos que existe duas vontades da parte de Deus, entendam bem, a permissiva e a soberana. A permissiva ela até permite algumas coisas. A permissiva ela até permite o não da sua parte, mas a soberana é a que ele quer. A vontade soberana é a vontade que ele quer. Aleluia, glória a Deus. O Filho é enviado com uma finalidade redentora. O propósito da vinda de Cristo, do seu envio aqui na terra, foi com a finalidade de redimir os nossos pecados. Nascer de mulher, entendam bem, e sob a lei, ou seja, nascer de mulher, e quando ele nasce ali, toda a nação de Israel vivia abaixo da lei. E este menino, este homem, nascido de mulher, ele veio sob a lei. Ele nasceu abaixo da lei. Glória a Deus. Para remir os que estavam debaixo da lei. Já falei sobre essa referência, que está lá em Gálatas capítulo 4, dos versículos 4 até o versículo 5. Os irmãos se sintam à vontade de ler, e se assim melhor fazer, coloca aí como referência para que você possa levar para a sua sala de aula. Tópico de número 3, para finalizarmos o nosso comentário expositivo desta lição de número 11. A Trindade nos conduz à herança eterna. Primeiro subponto, herdeiros de Deus por adoção. Se há uma herança, entendam bem, então alguém que a transmita, né? Se há uma herança, então tem alguém que vai passá-la para nós. Não é verdade? Quando se fala em herança é porque alguém vai deixar algo.
Alguém preparou algo para deixar para a gente. Isso é herança, isso é herdar. Então alguém vai transmitir. Cristo é o principal herdeiro e nós, os co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós somos co-herdeiros, herdeiros também. Mas Cristo é o principal. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Filho unigênito, eu já falei aqui em vídeos anteriores, é filho único. Para ficar um pouco mais claro, e temos tempo para isso, unigênito, ele é diferente de primogênito. Jesus, ele é unigênito porque ele é único. Uma família, quando tem o primeiro filho, ele é unigênito, porque ele é o único. A partir que nasce o segundo, aquele unigênito, ele passa a ser primogênito. E o que veio depois, e o que veio depois, e depois, e depois, são filhos sequentes. Mas o unigênito, quando há mais filhos, ele perde a ungenitura e ganha a primogenitura. Então, Cristo, ele é unigênito. Nós somos filhos de Deus por adoção. Aleluia, glória a Deus. Então entendemos aqui que nós somos co-herdeiros, porque Cristo, ele é o herdeiro principal de todo o reino. Porque tudo foi feito por ele, com ele, para ele. Aleluia. Segundo subponto do terceiro tópico. Co-herdeiros de Cristo por filiação. Romanos 8 e o 17 tem esta referência. O sofrer por Cristo é evidência inegável que estamos unidos a Ele. Ora, Jesus, ele já era dono de tudo, mesmo assim, veio ao mundo com o propósito de nos redimir e sofreu, padeceu tudo por nós. Entendam bem. Sofreu e padeceu tudo por nós. Ali foi um sofrimento. Mesmo sabendo que tudo era dele, ele padeceu tudo por nós. E nós somos co-herdeiros e muitas vezes não aguentamos um sofrimento por nós mesmos. Imagina ele que sofreu por todos naquela época, por todos os nossos antepassados, por todos no momento atual e todos que vêm ainda por vir, enquanto ele não voltar. Teu sofrimento, o que tu está passando aí, é justo? É justo? É muito? Tu acha muito para ser co-herdeiro de um reino? Eu acho pouco. Nós não sofremos nada ainda para sermos merecedores da coerência com Cristo. Ele mesmo já sendo dono e sabendo que quando cumprisse o propósito, iria retornar e ser, restituído da sua glória. Mas ele sofreu, ele padeceu, ele não abandonou o propósito que o Pai lhe enviou por nós. E às vezes nós queremos abandoná-lo por tão pouco. Por tão pouco. Mediante ao que ele fez por nós. O que sofremos, o que padecemos é muito pouco para um reino inteiro de glória e eternidade que está preparada e planejada pelo Pai. Terceiro subponto, para nós finalizarmos, o Pai administra o tempo da herança. Deus, ele administra o tempo da tua herança aí, ó. É ele quem diz assim, vai ter o teu suspiro final. Te prepara. A tua herança está aqui.
ela está guardada para ti. Você quer, colocará a mão nela se quiser. Fica firme. Não apostata da tua fé. Não se desvia dos caminhos do Senhor. Vive em obediência. Cumpre o ID. Aleluia, glória a Deus. Sejai-vos firme. Glória a Deus. Porque ele administra. E na hora que o administrador diz, parou, estejai-vos pronto para receber a tua herança. Glória a Deus por isso. Queridos e amados irmãos, encerramos por aqui nosso comentário expositivo da lição de número 11. Peço que os irmãos anotem algumas coisas que acharam relevante para levar para suas salas de aula e que tenhamos neste final de semana, seja no sábado à noite ou seja no domingo pela manhã, uma ótima e excelente aula da nossa escola bíblica dominical. Glória a Deus. Recebe essa palavra no teu coração e ser tu uma bênção para a glória de Deus. E que Deus os abençoe.